Bom dia. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Emerson Quadros Miller, médico formado pela USP de Ribeirão Preto, em clínica médica e cardiologista, assistente da divisão de clínica médica do HU desde 1998 e integrante da equipe da unidade de terapia intensiva aqui do hospital. Ele vai falar para a gente hoje sobre sedação em UTI. Muito obrigada. Bom dia. Bom, gente, o tema hoje é sedação e UTI, né? Eu resolvi fazer uma revisãozinha, mais ou menos, de como evoluiu a sedação em UTI desde que eu me formei, né, em 95, e fiz residência até 98, né, e entrei no HU, né, até mais ou menos os dias de hoje. Então, a ideia é fazer uma revisão de como evoluiu a sedação, a analgesia e os níveis de sedação do paciente, né? Mais ou menos quando eu me formei, né, a ideia do paciente sedado e entubado na UTI, né, era que a amnésia era uma coisa boa para o paciente, que evitava estresse pós-traumático, né? E outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, tinha alguns estudos que, com desmame da sedação do paciente, que notavam que na monitorização cardiovascular, no cardioscópio, o paciente infrava, aumentava marcador de necrose miocárdica. Então, na verdade, eles tinham também, durante quando eles estavam menos sedados na UTI, eles tinham isquemia miocárdica, né? E, na época, para sedação de curto período, menos 24 horas, tipo uma cirurgia, algum procedimento, se usava o midazolam e o propofol, né? E o lorazepam era o agente preferencial para sedação. Isso no século XX, né? Virou o século, né? E esse anestesista aqui, que fez medicina interna, né? Ele era residente quando ele pegou os dados, né? Publicou na New England em 2000 esse trabalho com 128 pacientes, né? E o tempo de inclusão 48 horas depois que eles estavam intubados, né? Onde tinha um grupo em que ele interrompia a sedação dos pacientes até os pacientes acordarem. Esse aqui são os critérios que ele considerava que o paciente estava acordado, né? Abria os olhos, seguia o examinador com os olhos, obedecia comandos, apertava a mão e botava a língua para fora. A língua para fora, imagino que seja para cuspir o tubo. Mas, enfim, botava a língua para fora. Se tivesse 3 desse daqui, era considerado acordado. E depois, quando o paciente fizesse isso, ele voltava, resumia a sedação. Voltar a resumir a sedação na metade da dose anterior, para ver se o paciente ficava bem. Se ele ficava muito agitado, ele aprofundava a sedação do paciente de novo. Nos dois grupos, interessante, não teve diferença quanto à perda de dispositivos, né? E os endpoints do estudo, não tinha mortalidade nesse estudo, mas dava menos dias entubado e menos dias na UTI. E o tempo igual de permanência no hospital, né? Nessa mesma edição da New England, veio o editorial, falou, legal, esse trabalho de vocês, mas, você não mediu o estresse pós-traumático e você não mediu se aumentava a isquemia nos pacientes. Beleza, o mesmo Kress, né, o John Kress, fez mais 2 outros estudos, nesse aqui com o pessoal da psiquiatria, que ele viu que nos pacientes que faziam a interrupção diária da sedação, tinha menos estresse pós-traumático, e depois ele fez outro estudo com pacientes com fatores de risco para doença coronária conhecidos na época, né, ou com doença coronária comprovada. Nos 2 grupos, no grupo de interrupção da sedação e no grupo que ficava sempre sedado, teve bastante evidência de isquemia, mas não deu diferença, né? Aqui eles já usavam a troponina, para quem gosta da troponina. Bom, aí associado a isso, essa evolução na interrupção da sedação, apareceu em 2002, no Blue Journal, a escala de Haas.
A escala que usava antes era a escala de Hansen, né, que era uma escala de 6 pontos de sedação. A escala de Haas apareceu aqui, foi sendo validada, né, e ela é mais granular, ela tem 10 pontos e ela começou a ser usada como padrão na UTI. E alguns grupos pensaram, não, beleza, o Haas começou a acordar os pacientes 48 horas depois da inclusão, 48 horas depois que eles estivessem na UTI entubados. Pô, e se a gente começar a acordar os caras antes, e não só acordar, deixar eles numa escala de Haas mais superficial? Quer dizer, que seria mais ou menos de -2 a +1, que a escala de Haas, quando está mais, o paciente está acordado e mais agitado, né? +1 é uma agitação não perigosa. E eles perceberam que se eles faziam avaliações a cada 4 horas, né? Isso aqui é a enfermagem que fazia, tá? E a titulação dos sedativos, né? Aí eles acordavam a 4 horas e perceberam que quanto mais tempo o paciente ficava em sedação superficial, menor era a taxa de óbito. E aqui teve um impacto importante na taxa de óbito, diminuiu o óbito, né? E aí o pessoal foi empolgando mais, beleza, o paciente ficar mais acordado talvez seja bom, e fizeram também no COVID, nesse mesmo estudo, no COVID, esse é mais recente, né, 2022, que deu a mesma coisa. Quanto mais superficial, mesmo ajustando para oxigenação, os pacientes mais acordados tinham uma taxa de mortalidade menor. Eu não coloquei o slide aqui, mas tem também o Blue Journal no pronto-socorro. Eu entendo que o pronto-socorro aí, minhas chefes aqui do pronto-socorro, também tem o estudo do Blue Journal de 2017, onde o paciente mais superficial, quanto mais cedo o paciente ficar mais superficial, tem menor mortalidade. Aí o pessoal empolgou muito e fez o não ceda, que eram 700 pacientes, um grupo com o Haas de -2 a +1, e no outro grupo eles não sedavam os pacientes. Eles só faziam morfina em bolo, né? Para nosso consolo, que talvez um dia fiquemos entubados numa UTI, deu igual. Então, deixaram o paciente mais ou menos, o não ceda, eu acho que tem 2 mensagens, assim. Um Haas de -2 a +1 não é prejudicial, é basicamente muito parecido com você deixar o paciente sem sedar, né? E só que o interessante do não ceda é que só no grupo que não ficou com sedação, só 40% precisou ser sedado. Então, dá para você manter o paciente entubado, com analgesia e sem sedação, né? Se esse aqui desse bom para o grupo não sedação, eles iam botar o paciente para fazer maratona, né? Ou entubado para fazer maratona logo, né? Para fazer corrida, né? Essa é mais ou menos a evolução dos conceitos de sedação, né? E as medicações, né? Começou também entre 2000 e 2010, né? Eles avaliarem as medicações para sedação. Por que eles começaram a ver isso, né? Porque o delírio é um preditor de mortalidade e de comprometimento cognitivo pós-alta. E eles começaram avaliando essas medicações, né? A desmedetomidina, que eu vou agora chamar pelo apelido dela de Precedex, não está aqui ainda, porque ele foi aprovado por volta de 2000, 2001 para UTI, né? E eles viram que o benzodiazepínico, no caso o lorazepam, era um risco independente, o MIDA deu tendência, e os opioides, que entrariam na analgesia, não na sedação, eles têm tendência, mas eles são dose dependente. Quanto mais opioide você dá para o paciente, maior o risco de delírio, né? E aí entrou aqui esse nome difícil aqui, o Precedex, né, desmedetomidina, compararam com o lorazepam, diminuiu delírio nos pacientes, compararam com o lorazepam, e o lorazepam já está mais ou menos caindo fora da história, comparando com o midazolam, também deu menos delírio, menos tempo de extubação, né? Importante que nesses 2 trabalhos,
o Precedex precisou de mais resgate de sedação. Eu vou falar mais para frente, mas o resgate de sedação do Precedex você não faz com bolo de Precedex, porque bolo de Precedex dá bradicardia e hipotensão, está na bula que não se deve fazer bolo de Precedex. Você faz comida, você faz com Propofol, você faz com outras medicações, aí você só vai lá e aumenta a dose do Precedex. E compararam, mais recentemente, né, tem saído trabalhos comparando o Precedex com o Propofol, e deu mais ou menos igual. Por que mais ou menos igual? Eu vou falar mais para frente, né? Mas deu uma maior perda de dispositivos, provavelmente com o Precedex, mas não deu tendência. Deu tendência, não deu significância estatística, né? Em 2018, a Critical Care, né, a Sociedade Americana de Terapia Intensiva, né, publicou o PADS. Na verdade, o PADS começou em 2013, onde introduzia um bundle ABCDE, né, e eles deram uma revisão em 2018, e na propaganda do PADS no bundle do site, diminui morte em mais ou menos 20 mil pacientes, que é um pool de estudos, né? Diminui morte, diminui delírio e coma, e diminui, aqui para o HU é importante, né? Readmissões na UTI. O PADS, ele introduziu um bundle que a gente, ABCDEF, né? Que é mais ou menos um protocolo para você lidar com o paciente que foi intubado no centro cirúrgico, na UTI, né? A primeira coisa que você olha é a dor do paciente, né? Porque vocês viram lá no não seda, né, que os pacientes ficaram sedados, mas eles tinham um tratamento de dor com morfina em bolo. Então, a dor é um fator importante para a agitação. Tem paciente que você só trata a dor e ele fica entubado de boa, sem precisar de sedação. E como você avalia a dor do paciente entubado, né? Às vezes o paciente responde para você, às vezes ele fica agitado e você não sabe o que está acontecendo, né, mudanças comportamentais, aí você presume que tem dor, porque ele não sabe explicar, e nesse bundle, o F dele é colocar a família para ficar junto com o paciente. Aqui no HU a gente ainda não consegue, no PS até consegue, né, na UTI a gente ainda tem os horários, tudo, tem um problema de estrutura, mas às vezes a família consegue assim, notar que o paciente está sentindo dor, às vezes a família acha também que está sentindo dor, mas aqui você presume também, né? E tem algumas escalas que foram validadas para pacientes intubados na UTI, né? O que a gente mais usa é o BPS, né? Que é o Behavior Pain Scale, né? Desculpa meu inglês, que é essa daqui, que foi adaptada aqui para o Brasil, né? E mais do que 5 pontos, a gente presume que está inadequado e faz a analgesia do paciente, né? Aqui tem uma escala visual, porque eles validaram o BPS para pacientes não intubados também. Porque tem paciente não intubado que está confuso, está em delírio e não consegue referir a dor, então eles têm a do paciente intubado, né, que entra o respirador, e aqui o paciente é extubado, né? Como que a gente faz o manejo da dor? Eu acabei falando que a dose de opioide é relacionada com delírio. Então, a ideia é você tentar diminuir ao máximo, não só com delírio, né? A dose de opioide, depressão respiratória, ilho, imunossupressão, tudo isso aqui. Então, a dose é você diminuir ao máximo que dê a dose de opioide, né? Mas ele ainda é a pedra fundamental do tratamento da dor em UTI, né? Por que o paciente tem dor? Porque ele tem dreno, porque foi uma cirurgia, porque ele está entubado, o tubo pode doer, pode machucar a boca dele, e N motivos aí, né? Dores neuropáticas, né? De síndromes neurológicas, né? Então, essa aqui seria a pedra fundamental, né? Morfina, cuidado com a morfina em pacientes com insuficiência renal crônica, né? O fentanil dá para usar um pouquinho mais nesses pacientes, a gente acaba usando o fentanil contínuo, é mais fácil, mais titulável, mais potente, e a gente está mais acostumado aqui, pelo menos aqui no HU, né? Associado aos opioides, a gente usa, para diminuir a dose dos opioides, outros analgésicos, né? Essa porcaria aqui que os americanos gostam
tem EV em alguns hospitais do Brasil, dá bradicardia e hipotensão e não tira dor, né? A gente usa dipirona, né? 1 a 2 gramas, de 6 em 6, no máximo 12 gramas dia. Essa dose eu tirei das publicações do Covid, né? O cetorolaco, que é um anti-inflamatório, né? Que dá para usar na UTI? Dá. A gente, na boa, assim, eu estou na UTI há 6, 7 anos, nunca ouvi usar, mas pode ser recomendado. A gente tem medo de insuficiência renal, tem medo de úlcera de estresse, né? Então a gente quase não usa, mas tem UTIs, eu andei falando com o pessoal do HU que trabalha, às vezes usa o cetorolaco, né? E a ketamina. A ketamina é interessante, ela tem tudo de bom no papel, né? Ela sensibiliza o paciente à analgesia por opioides, ela tem um efeito também um pouco sedativo, mas, depende, a partir de uma certa dose, o paciente começa numa dissociação que, depois, quando eles acordam, às vezes eles ficam, nunca mais quero tomar isso, é meio complicado usar ketamina na UTI, mas outra coisa, e ela não deprime o centro respiratório também, ela seria um remédio interessante se ela não desse essa bad trip que boa parte dos pacientes reclamam, né? Aqui ele fala que a dissociação não é proeminente nessas doses que eles recomendam, mas, assim, a gente, na prática, não vê tanto isso, mas é um bom remédio para se tentar, não costuma ser ruim tentar. E tem as medicações aqui neuropáticas, né, GABA, prega, carbamazepina, que foram avaliadas para cirurgia cardíaca e para síndrome de Guillain-Barré, e tem aquele negócio na UTI que eles chamam de dor total, né, o paciente não sabe referir de onde está a dor, está com uma dor, já foi bloqueado, tomou bloqueio neuromuscular, e a gente acaba usando, também é meio que nem ketamina, assim, deu certo, não deu certo, a gente acaba tirando, né. O B do bundle acaba não entrando muito na aula, né, que é você acordar o paciente, se ele tiver num RAS de -3, né, senão ele já está numa sedação leve, ele já está mais ou menos acordado, e fazer o teste de respiração espontânea, né. Esse slide eu acabei colocando, porque você pode lê-lo ao contrário, né. Aqui são as indicações para você manter o paciente em sedação profunda, que eu peguei desse trial aqui no Lancet, né, que é crise epilética, que não está controlada, né, abstinência alcoólica e agitação perigosa, são indicações para você manter o paciente bem sedado, né, uso de bloqueador neuromuscular, né, por síndrome de angústia respiratória grave, né, ou assincronias graves, né, que é judiação, você deixar o paciente acordado, bloqueado, né. Tem pacientes que acordam do bloqueio e referem que foram isso dá estresse pós-traumático, deixar o paciente bloqueado e acordado, né. E evidência de hipertensão intracraniana. A isquemia miocárdica ativa caiu um pouco, assim, a gente nas 24 horas. Se ele tiver com isquemia na hora, não, né, mas melhorou a isquemia, dá para acordar o paciente. E aqui tem os critérios para fazer o teste de respiração espontânea que eu tirei desse trial aqui, né. E esse é o tema da aula, né, analgesia e sedação, né. Todos os artigos anteriores, ninguém tem uma definição muito boa do que é sedação, assim, cada um usa um nível de RAS diferente, e nos estudos do CRES, ele usava a escala de Hansen, né, mas o PADES, em 2018, definiu que o ideal é manter a sedação leve, é um RAS de -2, que o paciente abre o olho por mais ou menos 10 segundos, né, menos 10 segundos, e olha para você, até +1. Aqui já começa a dar, no +2, já começa a dar a sincronia, né? Então, é esse nível de sedação que o PADES recomenda, né? Para o paciente que está muito agitado e você não está conseguindo manter ele nesse aqui, você aprofunda a sedação e tenta dar os antipsicóticos para ele não ficar tão agitado, né? Como quetiapina, aldol, risperidona, né? E você faz o que o CRES fez em 2000. Você interrompe a sedação para ver se ele não vai subir no teto. Se ele subir no teto, você volta a sedá-lo. Senão, você vai vendo, você vai tateando. Mas
o PADS recomenda que, ao invés da interrupção diária, deixar ele com sedação profunda, -3 para baixo, você mantenha nesse RAS aqui, e você só faz as interrupções no paciente que você não consegue manter ele calmo, o suficiente para não se machucar, né? Os sedativos que eles recomendam, Propofol e Precedex. Quem tem mais ou menos vivência com UTI, né? O Precedex, ele é um analgésico sedativo, então ele também diminui o uso de opioide, né? Mas ele não é tão analgésico assim, nem tão sedativo assim. Então, os trabalhos com Precedex, vários pacientes precisaram tomar mais Propofol, tomar midazolam, fazer resgates, né? Que aqui, né, não usar o Precedex em bloqueio neuromuscular, né, porque ele não é tão sedativo assim, né, e os benzos não caíram de tudo fora da brincadeira, né. O PADS ainda fala que na abstinência alcoólica ou de outras drogas, em crises convulsivas, você pode usar os benzodiazepínicos, né, essa linha eu vou ler daqui a pouco. E a Sociedade Europeia de Cardiologia ainda sugere os benzodiazepínicos nesses casos aqui de IC grave, choque cardiogênico ou fração de ejeção reduzida. Esse trabalho é de 2019, é mais ou menos concomitante ao PADS 2018. 2021, a American Heart publicou, né, um trabalho falando sobre evitar complicações em unidades coronárias. E eles mandam seguir o PADS, eles não falam nada de benzodiazepínico aqui. Mas eu mantive aqui porque a Sociedade Europeia não tirou essa recomendação. Eu não achei nada deles tirando, então, nesses casos aqui, se o paciente estiver muito chocado também, em outros contextos, talvez benzodiazepínicos seja um pouquinho melhor, porque Propofol e Precedex costumam dar mais hipotensão, né? Voltar nesse slide aqui que eu coloquei ontem à noite, que eu vi isso ontem à noite, né? Saiu um update do PADS 2025, né? Que fala que nos últimos trabalhos, né, de 2018 para cá, né, talvez o Precedex seja melhor para delírio do que o Propofol. Só que, na prática, a gente vê que tem pacientes que precisam de muita sedação, o Precedex não seda. Então, beleza, então a gente acaba associando. Mas talvez o Precedex, talvez por isso, né, ele não ceda direito, o paciente fica mais tempo no alvo da sedação leve e dá menos delírio, né? Essas são as doses aqui do Propofol e Precedex. O Propofol, né, pode dar hipotensão, né? Aumenta o triglicérides, então para pacientes pancreatite, por hipertrigliceridemia, tomar cuidado, né, ou não usar, né. Também tem caloria, né, às vezes quando o paciente está com muito Propofol, na UTI a gente faz a conta lá para diminuir um pouco a alimentação dele, né, e tem a Propofol Infusion Syndrome, que é a PRIS, né, que é rara, é uma síndrome rara, tem 50% a 70% de mortalidade. Naquele estudo que eu mostrei, Precedex com Propofol, foram mais ou menos 700 pacientes, não teve nenhuma PRIS, e ela está mais relacionada a pacientes que tomam por mais de 48 horas, 10 microgramas por quilo de Propofol por hora, né? Que dá mais ou menos 28 ml hora de Propofol. Tem que dar bastante Propofol para você colocar o paciente em risco de PRIS. Eu nunca vi uma PRIS, mas, enfim, é uma coisa meio que rara, mas é importante ver. E o Precedex dá hipotensão e bradicardia. Nos trabalhos que eu mostrei anteriormente, né, comparando o Precedex com lorazepam, midazolam, alguns mostraram um pouquinho mais de bradicardia com o Precedex, isso a gente vê com um pouco mais de frequência. Aí, beleza, a gente tira o Precedex e troca por outro sedativo, né? Precedex, cuidado, se o paciente agitou, não faça bolo de Precedex. Isso
a bula contraindica fazer bolo de Precedex, faça resgate com outros sedativos, midazolam, propofol, e vamos lá. E aqui a dose dos benzos, né? Lorazepam eu também nunca mais vi usar, contínuo. Midazolam até a gente usa bastante ainda, tem as síndromes convulsivas, tem as abstinências alcoólicas, que são bem comuns aqui no HU, né? E a gente vai usando, né? E esse daqui, a sedação volátil, né? Que eu achei que alguém fosse perguntar, então acabei dando uma olhadinha, né? Ela é meio que nem a ketamina, né? Mas assim, ela é maravilhosa no papel, né? Ela não depende do clearance renal, não depende do fígado, ela é excretada pela ventilação, né? No COVID ela foi muito falada, porque começou a faltar sedativos, né? Mas, tanto no ano passado, no Lancet, se não me engano, saiu o Cesar Trial, com pacientes com síndrome de angústia respiratória do adulto grave, e que deu aumento de mortalidade, e aqui a Critical Care fez essa meta-análise, né, cuja maior parte dos pacientes acabaram vindo do Cesar Trial, né, que deu um aumento de mortalidade, né. Eles falam que talvez os anestésicos voláteis tenham ainda algum uso, né, em pacientes com broncoespasmo, né, grave, né, e pacientes que estão precisando de muita sedação. Às vezes a gente vê um outro que está com mida, propofol e ainda fica pulando na cama, mas é bem mais raro assim, né. Então, mas agora tentando juntar tudo. O PADES fala para a gente fazer um protocolo meio institucional, né? O que a gente acaba usando na UTI daqui, que imagino que em várias UTIs, né? A gente intuba o paciente, usa geralmente um sedativo e um bloqueador neuromuscular. Tem quem goste de usar fentanil ainda, respeito, mas enfim. E esse trabalho, essa revisão do Blue também, fala que muitos pacientes, que essa é uma revisão de intubação, muitos pacientes que são bloqueados e sedados para intubação acordam bloqueados, principalmente os que usaram rocurônio. Então, a nossa ideia, geralmente, a gente intuba, bloqueia e seda e bloqueia, liga sedação e analgesia em doses baixas, naquelas doses das tabelas lá em doses baixas. Quando o paciente agita pra caramba, a gente acaba tendo que sedar mais, mas se ele não agitar pra caramba e voltar a disparar o ventilador, a gente já começa a tirar e tentar manter ele numa sedação mais leve e tentar ver indicativos de dor e fazer o bundle ABCDEF, né? Quem ficou em dúvida aqui que é o DEF, né? Delírio, né? Mobilidade precoce e família, que aqui no HU a gente ainda não tem. Mobilidade precoce a gente faz bem aqui no HU, né? Delírio mais ou menos, né? Porque é muito paciente com drogadição, tudo que a gente recebe, né? E família ainda, a estrutura ainda falta um pouco no nosso hospital, né? Então a evolução, basicamente, desde que eu me formei, né? Que foi bem antes disso, mas enfim, né? Começa aqui, o Propofol começa a ganhar aqui do Lorazepam e o Mida, o CRES fala da interrupção diária, né? O 2010, 2020, os benzos começam a cair fora, né? E sai o PADES, né? E a partir de 2020, né, já está mais ou menos bem implementado esse bundle aqui, com aquele monte de benefício que eu mostrei para vocês, né? E essa ênfase na prevenção de delírio acaba caindo mais ou menos no envolver família, tentar manter o paciente acordado. A aula é isso. Emerson, primeiro eu queria te perguntar o que é o PRIS, o que quadro clínico que dá?
Acidose metabólica, rabdomiólise, hipertrigliceridemia tá envolvida, mas acidose metabólica grave e rabdomiólise, eu não falei, né? Pulei. E quais são as drogas que estão no protocolo da nossa UTI? A gente tem, digamos assim, um protocolo informal, Lua, o que a gente tem usado? A gente tem usado muito Propofol para sedação de dia a dia, porque nós temos, na nossa UTI a gente tem um problema, que é um problema desse hospital, né, que desde 2015 teve esse problema de encurtamento de RH, né, com a crise da USP. Então, na verdade, a gente às vezes não consegue manter o paciente muito acordado, a gente tem muita perda de dispositivo. Basicamente, todos esses trabalhos que eu mostrei, tirando o non-SEDA, que deu uma tendência maior dos pacientes não sedar, deu uma tendência, não deu significância estatística, perderem dispositivo, aqui a gente perde dispositivo para caramba, porque não tem muito funcionário, muita gente atestado, etc. e tal. Então, a gente acaba usando mais o Propofol mesmo, para manter o paciente lá pelo -2, assim. -2 é perigoso, porque pode cair para o -3, né? Mas, enfim, lá pelo -2. E quando a gente vai acordando o paciente, se nota que ele está acordando para tentar estubar, a gente muda para o Precedex. E, geralmente, a gente associa antipsicóticos, né? Mas, basicamente, é isso. Midazolam ainda sobrou. Paliativos, a gente acaba usando midazolam, aquelas sedações terminais, né? Abstinência alcoólica. Para dor, vai... para dor é o fentanil. Para dor é o fentanil. Então, a gente o Propofol raramente... e o fentanil. Isso, geralmente a gente usa Propofol e fentanil. Os antipsicóticos, para você acordar o paciente, né, o PADS até fala, né, ele fala em 2018, ele fala para não dar de rotina, mas agora, né, nessa atualização em 2025, ele neutraliza essa indicação. Então, ele faz uma indicação neutra. Talvez, quando o paciente começa a agitar, ele fala, vou acordar, eu começo a dar. Não. Acorda primeiro, e se agitar, você dá. Que é o Aldol, a quetiapina, a risperidona. Não começa a dar antes de acordar o paciente. Ele sugere isso para os antipsicóticos. E sobre a sedação mais leve, 2 perguntas. Primeira, será que as pessoas com a sedação mais leve eram pessoas menos graves? Ou o estudo foi bem pareado? Você está falando que do permitiu COVID, que eles né? fizessem sedação mais leve, por isso que foi melhor? Não, fiquei pensando nisso. os dois grupos, teoricamente, têm SOFA parecido. E no COVID, o SOFA, que inclui oxigenação, né, foi compatível. De perda de dispositivo, nesses trabalhos, tirando não SEDA, nenhum deu diferença. Assim, e eles têm menos neuropatia após UTI também, esses que tem sedação mais leve? Deve ter, né? Sim. Tá, isso está no... Eu não achei nenhum desses daí, mas está na revisão da American Heart. Profilaxia de complicações na unidade coronária. E o PADS faz essa propaganda, né? A gente tem menos delírio, tem menos neuropatia, síndrome pós-UTI, né? E tem menos deficiência cognitiva pós-internação. Porque muito paciente vai para casa, a gente acha que está salvando o paciente, mas está devolvendo um paciente acamado, que nunca mais vai, sei lá, reconhecer a família, etc. e tal. E eu tinha na cabeça uma complicação possível do Propofol, não sei se é real. Tem aumento de risco de infecção? Não achei. Pela solução, não? Não. Então dá aquela solução parece uma... aquela coisa branca. Que era da anfotericina também, né? Que era do fungi... esqueci o nome da anfotericina B lipossomal, né? Que hoje usa bastante, né? Não, assim, né? O que eles falam é que, assim, Propofol é bom você dosar o triglicérides toda semana do paciente que está usando. Tá, joia. Deixa eu perguntar aqui. Pessoal, dúvidas? Paulo? O Paulo. Pode falar, Paulo. Ô, Emerson, legal aí. Na verdade, eu tinha uma pergunta também para você, acho que você tocou um pouquinho o assunto na aula, porque, na verdade, isso... Claro que existe uma coisa que, às vezes, é o que a gente consegue fazer, está escrito no papel, e outra coisa é o que a gente consegue fazer na prática, né? Porque também, assim, às vezes, sim, também deixar o doente sem nada de sedação, lutando contra, tipo, o ventilador, ou lutando com a restrição, também não é uma coisa que é factível, né?
Então, você acha que se, por exemplo, assim, entendeu, a gente incluísse mais, na nossa UTI especificamente, se a gente incluísse mais familiares ou mais funcionários, seria uma coisa que a gente até conseguiria seguir mais, assim, entendeu? Deixar com o doente menos sedado. E já emendando outra pergunta, eu não sei se você sente também, pelo menos eu sinto um pouco isso, que existe às vezes uma contradição assim entre esses grupos, que ao mesmo tempo a gente quer deixar o doente menos sedado, mas quando a verdade é que quando a gente deixa o doente menos sedado na UTI, a gente tem menos controle sobre como ele está sendo ventilado, como são os parâmetros que eles vão ser ventilados. Então é mais difícil fazer o que pelo menos a gente chama de ventilação protetora e manter um volume corrente baixo no doente. E aí, às vezes, eu sinto que, na verdade, a gente simplesmente vai meio contornando esse tema e não aborda isso de frente. Assim, a gente fala, não, a gente precisa fazer ventilação protetora e a gente precisa deixar o doente menos sedado. Mas como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá no ônibus ou no metrô, Paulo? Bom, então, cara, assim, o primeiro ponto, eu acho, né, que a família estar mais presente, claro que depende da família, né, mas a família estar mais presente e ter mais funcionários, acho que daria para a gente conseguir uma sedação menor, né. Quanto à questão da ventilação protetora, mas um tema interessante. O BPS, né, um dos critérios do BPS é o paciente aceitar a ventilação, né? Se o paciente estiver acordado e não aceitando a ventilação, não tem jeito. E se não for dora, infelizmente a gente vai ter que realmente sedar mais e eventualmente bloquear, né? Tem pacientes que só sedando mais, você sabe bem melhor que eu, que só sedando mais ele aceita a ventilação protetora, mas às vezes a gente tem que bloquear, né? Mas para bloquear é importante o paciente estar bem sedado, como você bem sabe. Emerson, vocês usam o Precedex comumente na UTI? E outra pergunta, se vocês usam antes da extubação, como uma ponte aí, não sei. Depende do paciente. Não, o paciente acordou, tá bem, falando joinha, não precisa. A gente usa bastante Precedex, a gente usa inclusive o Precedex para pacientes extubados, para o paciente, sei lá, quer dormir à noite, ou você acabou de extubar, um abstinente, ele está muito agitado, a gente costuma usar bastante. Precedex é um remédio mais para sedação, na prática é um remédio mais para sedação leve. Você quer a sedação mais profunda, é Propofol, Precedex vai para sedação leve. Mas tem esses perigos da bradicardia e hipotensão aí. Emerson, queria parabenizar aí pela aula. Eu gosto bastante quando a gente faz uma revisão histórica. Acho que para nós, assim, da saúde, é sempre importante ver, né, como as coisas têm evoluído. Como antes se acreditava que tinha que deixar o paciente bem sedadão e como isso foi, né, mudando. O que eu ia, na verdade, falar que ia deixar, pena que o Paulo acabou de sair ali da reunião, mas deixar como proposição, principalmente agora que a gente está nessa pegada dos protocolos, das diretrizes, se de repente você não topa aí, não sozinho, mas talvez com outras pessoas, de a gente fazer um protocolo institucional mesmo, tipo de sedação, porque acho que a gente precisa ter as coisas mais padronizadas, né? Então, já deixo o convite aqui, se você topar, aproveitando que você estudou bastante o tema agora, para a gente fazer isso. O ChatGPT ajudou bastante, mas eu acabei lendo quase tudo, não, tudo, li tudo. Mas muito obrigada, então, Emerson, adorei. Muito obrigada. Tchau, tchau.